Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Marcos, capítulo 4, os versos de 35 a 41, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Olha, esse texto nos mostra que a rotina de Jesus era uma rotina extremamente complicada. Ele estava o dia inteiro indo de um lado para o outro, atendendo pessoas, conversando com pessoas, curando pessoas, libertando endemoniados, e era uma correria. Ele não tinha tempo. No final da tarde, ele entra num barco à noite para atravessar o mar da Galileia e ir para o outro lado. Só que, enquanto eles estavam indo, sobreveio uma grande tempestade. E o vento muito agitado, a água começando a entrar no barco, e aí os discípulos olham: Jesus está dormindo, Jesus está lá na popa, lá no fundinho do barco, dormindo. E eles chegaram para Jesus e falaram: Mestre, quer que morramos, Senhor? O Senhor não está vendo que o barco está afundando? O Senhor não se importa que morremos? Essa é a pergunta dos discípulos para Jesus no verso 38. Eles: Mestre, não te importa que morramos? Eles eram marinheiros experientes, eles estavam acostumados com as tempestades, mas aquela tempestade para eles era muito intensa. Então Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, ele diz: silêncio, acalme, aquiete-se. Na mesma hora, aquela bonança aconteceu. E é interessante notarmos que Jesus ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Note que Jesus está contrapondo a fé com o medo. E o antídoto para o medo é a fé. Não é a coragem, não é a ousadia. A vacinazinha contra o medo é a fé. Quando Deus chama Josué para substituir Moisés, logo após a morte de Moisés, Deus diz a Josué o seguinte: seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, creia, acredite, tenha fé. A fé é o antídoto para o medo. Quando nós estamos com medo, é porque estamos sem fé. Eu, certa feita, uns muitos anos atrás, falando num acampamento de adolescentes, eu disse para eles que o corajoso é um medroso que acabou de orar. O medroso, quando ele se aposta da fé, ele se torna alguém muito corajoso. A reação dos discípulos é exatamente porque eles achavam, o pensamento deles era que Cristo nos salva das tormentas. Mas Cristo não nos salva das tormentas. Cristo nos salva nas tormentas. O das, ele não vai deixar chegar. Não adianta você orar e falar: Senhor, não me deixe ter problema, Senhor, não me deixe. Você vai ter. É comum, você vai ter. A nossa oração é: Senhor, esteja comigo em todas as dificuldades. Então, note que a reação deles é essa. Cristo não é o Cristo que nos salva dos problemas, mas Ele é o Cristo que nos salva dos problemas. E a nossa relação com Cristo, ela se fortalece na comunhão com Ele e na caminhada com Ele. Quando caminhamos, nós o conhecemos e a nossa fé aumente. Lembre-se disso. Fé é o oposto do medo. Quem tem medo é porque não tem fé. Que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. Um abraço, fique em paz e Deus te abençoe.